Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Desde já, quero fazer um pedido ao amado, à amada, caso não tenha se inscrito ainda no meu canal, faça isto, porque você vai ajudar a obra de Deus. Também dê o seu like e faça um comentário. É muito importante isto. Hoje, com a graça do Senhor Deus, hoje, portanto, dia 31/5 de 2020, eu quero estar entrando na palavra de Deus com o amado irmão, com a amada irmã, com todos quantos possam me ver nesse momento. Vamos estar meditando no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo de número 42, do versículo 1 a 4, depois do versículo 7 ao 10, do 12, 19, 43, versículos 1 e 2, e por fim, o versículo 22 do Jeremias 42. Isso tudo para falar sobre um assunto muito interessante. Eu quero que os irmãos saibam que houve um tempo em que Deus permitiu que a Babilônia invadisse o reino do sul, Judá, portanto, com capital em Jerusalém. E nós vemos que no ano 605 houve a primeira invasão e levou consigo Daniel e os outros 3 hebreus para o palácio de Nabucodonosor. E esse foi no ano 605 a.C. Depois foi no ano 597 a.C. E nessa segunda invasão a Jerusalém, eles levaram cerca de 10.000 judeus, entre eles também o profeta Ezequiel. E eles ficaram espalhados pelas províncias da Babilônia. E a terceira invasão da Babilônia contra o reino do sul, em Judá, cuja capital é Jerusalém, foi no ano 586 a.C. E ali eles levaram poucas pessoas, mas deixaram ali o profeta Jeremias com um pouco de pessoas pobres que ficaram ali. Então o que aconteceu, nós vamos saber aqui agora. Jeremias ficou, veja bem, com o povo que restou em Jerusalém. Claro, naturalmente, o rei da Babilônia não ia deixar Jerusalém ali com aquele restinho sem ninguém. Colocou soldados babilônicos ali. Agora, o que me chama a atenção é que Deus é muito bom. Colocou um profeta no palácio do inimigo. Veja bem, Daniel. Colocou um profeta para ficar junto com o povo que estava espalhado pelas províncias de Babilônia. E deixou um profeta com os que Babilônia quis deixar em Jerusalém. E isso nos mostra o cuidado de Deus com a nação de Israel. Deus fez isso com a nação de Israel porque Deus é cuidadoso, Deus é responsável. E não adianta o povo pensar somente em crescimento financeiro, não adianta o povo pensar somente em crescimento profissional, em educação, nada disso é errado, ok. Mas temos que entender que o profeta simboliza a palavra de Deus entre nós. Então hoje nós temos o Espírito de Deus habitando na igreja, para que sua palavra possa ser a orientação para com cada um de nós. E nós sabemos que se nós desprezarmos a voz de Deus, nós pereceremos, porque queiramos ou não, nós estamos lutando contra potestades, principados e hostes infernais da maldade, que estão localizadas nos lugares celestiais. É claro, não me refiro aos lugares celestiais que estão no terceiro céu. Me refiro aos lugares celestiais no segundo céu. Porque nós temos esse primeiro céu que você olha, azul, bonito, lindo. Temos o segundo céu, que é nas galáxias. E temos o terceiro céu, que é a glória de Deus. De lá, Lúcifer foi expulso juntamente com um terço dos seres angelicais e se organizou em principados e potestades, conforme está escrito pelo próprio apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15. É só os irmãos, as irmãs lerem ali e vão saber que, de fato, acredito eu que muitos até podem ter lido, e que, de fato, a organização é de principados e potestades malignas nas regiões celestiais da maldade. E por isso nós estamos vivendo um tempo de guerras espirituais. Mas não pense que somente no século XXI que temos guerras espirituais. Tínhamos no século XX, século XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XIII, enfim. Daqui para trás
ok? E daqui para frente continuaremos a ter muitas guerras espirituais. Olha como muitas pessoas estão escravizadas por demônios. Olha como muitas nações estão escravizadas por principados satânicos. Olha como está a Coreia do Norte, olha como está a Venezuela. Olha como estão países que estão sob o jugo muçulmano, porque debaixo de potestades malignas, terríveis, que negam o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, e eles trocam por um Deus que a Bíblia não reconhece e que está em um livro que também o próprio Deus não reconhece. Então, assim acontece em muitas nações. Observe como está Cuba. E é claro, Satanás pretende fazer a mesma maldade que fez com a Venezuela e com outros países, que pretende fazer também no nosso Brasil. Porém, o que eu tenho a dizer também como homem de Deus, como servo do Senhor, como alguém em quem o Espírito de Deus habita, é que isto não irá acontecer. Eu não me considero nem mesmo um grão de areia. Nesse contexto, eu me considero um átomo. Porém, com o Espírito de Deus, até um átomo tem voz. Glória ao nome do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 42, versículo 1, veja bem, eu já expliquei o fundo histórico. Jeremias ficou com um grupo pequeno em Jerusalém e os outros foram levados no ano 605, no ano 597 e na última invasão do ano 586 a.C., eles, os caldeus, decidiram deixar o profeta Jeremias, até porque ele estava profetizando que o povo se deixasse levar por Nabucodonosor, pelos babilônios, porque Deus já havia revelado a ele que a Babilônia era o destino deles no cativeiro por 70 anos. Então eles não estavam crendo, por isso que nessa leitura os irmãos verão como que o profeta Jeremias foi humilhado, foi obrigado a descer para um lugar que o próprio Deus havia dito para ele, usado a boca dele, para que o povo não descesse ao Egito. Vamos entender essa leitura e vamos extrair lições práticas para a nossa vida nos dias atuais, porque o Deus de Jeremias é o mesmo Deus que a igreja do Senhor Jesus Cristo serve, porque o nosso Deus é um só. Glória ao nome do Senhor. Jeremias capítulo 42, versículo 1. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos e Joanã, filho de Careás, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. Jeremias 42, versículo 2. E disseram a Jeremias o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Veja bem como eles eram humildes, né? Conversa fiada. Isso aqui é tudo farsa. Olha só. Para que o Senhor, versículo 3 de Jeremias 42, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Que palavra linda, né? Olhando assim, meu Deus, que povo humilde. Mas vai vendo a leitura. Vê Jeremias 42, 4. E disse-lhes Jeremias, o profeta: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor nosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor me responder ou vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Jeremias, sim, estava sendo sincero, estava sendo verdadeiro. Vamos lá para o versículo 7 de Jeremias 42. E sucedeu que ao fim de 10 dias depois, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Versículo 10 de Jeremias 42. Se de boa mente ficardes nesta terra, onde? Babilônia. Então vos edificareis e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Vamos ver, versículo 11. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. Isso é a palavra de Deus. Se Deus está falando, temos que acreditar. Olha aqui o versículo 12. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Agora veja bem, versículo 19 de Jeremias 42. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá, não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje.
quer dizer, não entra no Egito. Continuemos. Agora Jeremias 43:1. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Agora veja bem, o versículo 2 de Jeremias 43, os mesmos que convidaram Jeremias para pedir conselho a Deus do que eles deveriam ou não deveriam fazer, agora esses mesmos, olha só o que eles disseram 10 dias depois, quando Jeremias trouxe a resposta de Deus para esse mesmo povo, dizendo: não entreis no Egito. É uma palavra direta, objetiva. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentira. Viu? Eu não disse no início? Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. Observe, meu amado, observe, minha amada. O povo, dizendo-se ser povo de Deus, eles tinham uma orientação. E Jeremias tinha um peso profético, porque era um profeta de verdade. Eles já haviam presenciado muitas profecias de Jeremias se cumprirem e sabiam da boa fama do profeta. Porém, o que ele estava falando mais alto no coração desse povo? Esses homens soberbos, esses homens que estavam acima do próprio Deus, disseram para Jeremias que ele era mentiroso. Observe o pecado que eles disseram, que Jeremias era mentiroso e que o que ele estava dizendo para eles era mentira. É muito perigoso chamar alguém que fala pelo Espírito de Deus e entrega uma palavra pelo Espírito de Deus de mentiroso, porque naquele exato momento está chamando o próprio Deus de mentiroso. Porque se Jeremias não falou de si mesmo, e de fato não falou de si mesmo, é porque Jeremias estava falando o que Deus mandou falar. E Jeremias estava sendo apenas um mensageiro e profeta. O profeta estava entregando uma mensagem para o povo que havia pedido uma palavra de Deus. Está fazendo Deus de bobo. Como é que você pede uma palavra a Deus e depois, quando vem a palavra, depois de 10 dias de oração, quem sabe também de jejum, de vida consagrada, então vem uma palavra? Olha como tem gente que é capaz de chamar o próprio Deus de mentiroso. É claro que casos e casos existem. Existem casos em que nós, estando com a ferramenta chamada discernimento de espíritos, sabemos quando que uma profecia procede de Deus, procede do diabo e procede da mente humana. Sabemos disso. Porém, se nós não estivermos sob a orientação do próprio Espírito de Deus, nós não podemos abrir a nossa boca e dizer que é mentira, ou dizer não é de Deus. Se eu não sei, eu me calo e vou orar para que Deus toque no meu coração, e o próprio Deus, não é o Deus imaginário, não é o Deus de papel, mas é o Deus verdadeiro, o Deus único, que não é Deus de confusão, diga para mim: pode acreditar, porque sou eu mesmo. Eu posso até pedir sinais para Deus. Agora, chegar assim, a queima-roupa e dizer é mentira, isso é muito perigoso, porque muitos crentes estão fracos, muitos crentes estão caídos, porque não sabem que lá atrás preferiram seguir os conselhos da própria mente, preferiram seguir os conselhos de pessoas carnais, preferiram seguir os conselhos até mesmo dos demônios, mas não seguiram o conselho de Deus. E onde estão esses crentes? Não são todos, é claro, mas muitos deles, por falta de sensibilidade espiritual e por rebeldia, estão hoje no mundo, estão hoje como verdadeiros mendigos espirituais. E isso é muito triste. Agora, veja bem o que o Espírito de Deus, através de Jeremias, prometeu que faria com eles, caso
eles desobedecessem a Deus e descessem ao Egito. Disse aqui, olha só, no capítulo 42, versículo 22, diz assim: agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e a peste morrereis. Quer dizer, eles vão morrer de espada, de fome e de peste. Espada por quê? Porque a Babilônia futuramente iria invadir o Egito. E eles iriam ser mortos pela espada dos próprios babilônios. Olha só, sabe o que significa isso? Significa que existem muitas pessoas hoje que querem ver para crer. Querem ver para crer. Não acredito nisso não. Ah, Jesus vai voltar. Tem gente até que está achando que vai chegar no céu do jeito que está. Os crentes mundanos, os crentes que andam do jeito que o diabo gosta, uns crentes que andam dizendo que o pecado que cometem não é pecado. Hoje nós temos vários tipos de lideranças eclesiásticas. E infelizmente, meus amados, não que eu queira jogar pedra, não, infelizmente, nós temos visto, porque eu sou servo de Deus há praticamente 40 anos, e desde 95 sou pastor, e fui avaliado biblicamente, passei por curso de teologia, etc., para poder ser avaliado. Mas o que mais fala alto na minha vida, ou na vida de um verdadeiro pastor, não é o fato de ter feito um curso de teologia. Não que isso não tenha peso, claro que tem. Mas o fato de ter sido chamado por Deus. E Deus me chamou pessoalmente, não foi através de profecia. Não foi. Depois as profecias que vieram, apenas vieram corroborar a minha chamada. Mas quando Deus me chamou, Ele falou comigo pessoalmente. Então eu tenho experiências com Deus pessoais. É muito bom Deus falar com você através de um profeta, ou de uma profetisa, ou através de um sonho, como falou com José, e com outros. É muito maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda é quando Deus fala contigo como falou com Abraão. A voz falou com Abraão, estando ele em Ur dos Caldeus: Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não foi pai da fé por acaso. Sabe por que ele foi pai da fé? E ele é o pai da fé. Porque ele sabia que Deus estava falando com ele. Talvez você possa perguntar assim, mas como é que Abraão poderia saber que era Deus que estava falando com ele? Porque ele estava num lugar idólatra, e ali naquele lugar idólatra não havia nenhuma referência do Deus verdadeiro. É verdade, não havia. Mas deixa eu te falar uma coisa, que Deus falou comigo hoje, nesta tarde. Quando uma pessoa faz essa indagação, tem que ter uma resposta sábia para ela, correto? E a resposta que eu dou é simples. Deus criou o homem e criou os animais e todos os seres vivos, de um modo geral, correto? Eu pergunto, no tempo de Noé, os animais que são irracionais ouviram, reconheceram e obedeceram à voz de Deus, certo? Aí eu pergunto, a mula de Balaão, ela ouviu e reconheceu a voz de Deus. Mesmo que Deus fale com um índio lá do Amazonas que anda pelado e nunca tenha ouvido falar de Cristo, se Deus falar com ele, mesmo ele estando entre outros deuses falsos e demônios, pode ter certeza de uma coisa: há um código em Deus com relação às suas criaturas que Satanás não conhece, você não conhece, eu não conheço e a Bíblia não fala dele. Ah, então por que o pastor está falando? Porque a prática me diz isso. A pessoa conhece a voz de Deus sem nunca ter visto Deus, porque Deus sabe falar com as suas criaturas. E Deus falou com Noé, e Noé teve tanta convicção que era Deus que obedeceu. Entenda, veja bem, Deus se manifesta na vida de quem abre o seu coração para Ele. Hoje, o Senhor, Ele está também se manifestando individualmente para muitas pessoas. São vários testemunhos no mundo inteiro de pessoas, ou até mesmo criança de 3 aninhos, que teve experiência com Jesus, mostrando para ele que ele está chegando, que ele está vindo buscar a igreja. E aí, eu pergunto, há alguma coisa difícil para Deus fazer? Não há. E se ele quiser falar com alguém, ele fala, mesmo que esse alguém nunca tenha nem tão pouco ouvido um crente falar de Jesus para ele. Deus é tremendo. Deus é imensuravelmente sábio e tem recursos que ele não escreveu na Bíblia, que nós não sabemos. Por exemplo, eu creio que Deus criou tudo, mas como Deus criou eu e você, não sabemos.
e nem sei se saberemos quando chegar no céu. Existem coisas que são segredos de Deus, são profundezas de Deus. Agora, voltando aqui ao texto que nós lemos, esse mesmo povo que no início, olha, Jeremias fala com Deus ao nosso respeito, porque nós queremos uma orientação. O que Deus falar, está falado e pronto. Nós vamos obedecer. Só que eles já estavam com uma convicção dentro do coração. Olha, gente, o caso é o seguinte, a gente vai lá falar com o profeta Jeremias, mas haja o que houver, nós já sabemos o que a gente vai fazer. Se ele tiver com uma palavra diferente, a gente não vai obedecer, não. Mas vamos mesmo assim, para ver que se tem alguma coisa nova lá. Só que eles se esqueceram de uma coisa, que Deus não é manipulado. Deus não é manipulado e Deus não obedece a gente. É nós que temos que obedecer a Deus. Deus não precisa dar nossas ideias. Ah, Senhor, o que você acha, Senhor? Ah, tu falou para eu ir para aquele lugar lá, para o norte, mas, Senhor, eu fiquei dando uma olhada lá no sul, achei bem melhor. O que você acha, Senhor? Ah, você tem razão. Você acha mesmo que Deus vai fazer isso? Mas nunca. Quando Deus fala com você, é aquilo e pronto. Deus é perfeito. Não adianta colocar isso, colocar aquilo. Se é Deus que falou, você só tem que fazer uma coisa. Nós, obedecer e ponto. Por quê? Primeiro, Deus conhece o futuro antes do passado. Entende? Deus conhece o futuro antes do passado. Quer dizer, Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Então não existe segredo para Ele. Ele já sabe as consequências. Ele já sabia que a Babilônia iria invadir o Egito. Ele já sabia que ela passar fio de espada ia matar muita gente, ia ter um derramamento de sangue. Então ele já estava livrando o povo, tentando livrar o povo. Quando a voz de Deus fala, é para tentar livrar, é para dar vitória. Poxa, mas eu vou ficar com os babilônios. Vai ficar com os babilônios, mas na direção de Deus. Na direção de Deus, até com os teus inimigos vale a pena ficar. Agora, fora da direção de Deus, não vale a pena ficar nem com os teus melhores amigos. Ah, eu vou ficar com aquela pessoa lá porque ela é minha amigona, o meu amigão, mas está fora da direção de Deus? Então se prepara porque a derrota vai ser grande. Agora, se você vai ficar, se Deus falou assim, fique ali, mas ali, Senhor, tem uma pessoa que pega no meu pé, mas ali, Senhor, tem isso, mas ali tem aquilo, não se importe. Porque se Deus falou contigo, olha, a Bíblia fala em Provérbios 16:7, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16:7. Então, não se preocupe. E a Bíblia ainda fala em Provérbios 16:25, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, na direção de Deus, é melhor você ir sempre. Porque a Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é a vereda do justo? É estar na direção do Espírito, é estar na direção de Deus, é estar totalmente orientado pelo Senhor. Então, se você quer vencer como venceram os antigos que obedeceram a Deus, você vai vencer. Se você for falar assim, não, mas depois Jeremias, dizem aí que ele foi cerrado, não importa que Jeremias tenha sido assassinado, não importa. Jeremias não foi derrotado porque foi assassinado, não. Assim como Estevão não foi derrotado porque foi apedrejado até a morte. Todas as pessoas que foram martirizadas obedecendo a Cristo, elas não foram derrotadas. Elas foram vencedoras, porque elas cumpriram a missão delas. Agora, aqueles que se desviaram, como Judas de Iscariotes e outros mais, como Ananias e Safira, não é? Esses sim foram derrotados. Por quê? Porque eles saíram da direção de Deus. Haja o que houver. Haja o que houver. Lembre-se de uma verdade que não é relativa e é absoluta. É melhor obedecer a Deus, ao Senhor Jesus, do que sacrificar a tua própria vida. Eu sei que com Jesus a gente sofre também, mas sofrer com Jesus é melhor do que sofrer sem Jesus. Quando você sofre com Jesus, o Espírito Santo te consola, Deus te dá alívio, Deus te dá uma solução, Deus anda contigo, entra contigo na fornalha, como entrou com os 3 hebreus. Se lembra? Deus não livrou eles de entrarem na fornalha, livrou? Não. Eles foram lançados os 3 na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais.
Mas um detalhe importante aconteceu ali. Eles foram lançados na fornalha, mas o Senhor entrou lá dentro com eles. Diz a Bíblia, e não é mentira, porque a Bíblia não mente, diz a Bíblia que nem um fio de cabelo deles foi queimado. Isso significa dizer que Deus deixou isso registrado para que nós soubéssemos e saibamos que o nosso Deus é o mesmo Deus dos 3 hebreus na fornalha, e depois, mais tarde, ainda por uma calúnia, lançaram Daniel na cova dos leões. Eu pergunto para você, e os leões comeram? Eles estavam com fome. Já pensou aquela carne fresquinha? Eles não comeram. Mas também, como dizem alguns pregadores, e eu até concordo com eles, os leões devem ter cheirado Daniel e sentiu que ele não tinha cheiro de carne, era cheiro espiritual. Talvez, quem sabe, sentiu o cheiro de Cristo em Daniel. Agora, Daniel foi fiel, foi lançado, depois foi tirado, ileso, sem nada acontecer com ele. Deus manteve Daniel onde? Na Babilônia, os caldeus, inimigo de Judá, de Jerusalém, dos judeus. E aí, esse grupinho que ficou com Jeremias, simplesmente perderam a bênção. Muita gente perde a bênção porque prefere ouvir pessoas que não têm vida espiritual e até ímpios. Observe que coisa absurda. Um crente pedindo conselho a ímpio a respeito das coisas espirituais. Isso é um absurdo. Isso é como se a pessoa perdesse o mínimo de inteligência espiritual que porventura algum dia tenha tido, se é que teve. Então, irmãos, preste bem atenção. Procure estar na presença do Senhor de verdade. Não é uma coisa tipo fictícia ou ficção, não. É verdadeira. A presença do Senhor é verdadeira. Nós não podemos deixar de admitir isto. Hoje, muitas igrejas no Brasil estão fechadas, graças a uma motivação que está fora daquilo que nós chamamos de normal. Uma motivação muito estranha e tem a ver com Efésios capítulo 6, versículo 10. Não sei se vocês me entendem. E nós sabemos que, operando Deus, quem impedirá? Agora, quanto mais tempo os protagonizadores satânicos fizerem maldade com a igreja do Senhor nesse país, ou até mesmo em outras áreas, vai chegar o tempo da cobrança, ok? Porque a Bíblia fala em Colossenses 3,25, quem fizer o agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. E em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, fala que tudo que o homem semear, isto ceifará. Nabucodonosor batia no peito, que ele era o rei, era o cara e tal, que ele se sentia tão... que um dia Deus fez ele comer capim. Durante 3 anos e 6 meses ficou comendo capim. Ficou irracional. Depois voltou ao reino. E aí, realmente, mudou a sua voz, mudou o seu discurso. Então, muitas das vezes, Deus faz certas pessoas soberbas e arrogantes viverem de uma maneira que eles nunca imaginaram que fossem viver. Então, meu amado, deixa Deus te exaltar. Como que Deus vai te exaltar? Você sempre obedeça à voz do Santo Espírito. Se você obedecer à voz do Santo Espírito, Deus vai te exaltar perante as pessoas, na igreja, no trabalho, na rua, no mercado, em qualquer lugar onde você estiver, Deus vai te exaltar. De que maneira? Porque a presença de Deus na sua vida será sempre notória. Mesmo você com a boca fechada, as pessoas sentirão a presença de Deus na tua vida. E a presença de Deus na tua vida, ela é o selo da tua liberdade espiritual, da tua comunhão com Deus. Nenhum demônio, nem nada nesse mundo vai poder suplantar a autoridade de Deus na tua vida. E lembre-se, Deus está no controle. Não se preocupe com nada, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você é povo de Deus, igreja do Senhor. Aqueles que estão em plena comunhão, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que estão em plena comunhão. Nesse momento que eu estou terminando essa meditação, eu quero que você receba da parte de Deus uma palavra de consolo e conforto para o seu coração. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração e você vai ver a grande vitória que virá para a tua vida. Obedeça ao Santo Espírito, não deixe de meditar na Bíblia Sagrada, esteja aos pés do Senhor dia e noite e deixe que
tudo se resolva pelo poder de Deus. É o poder de Deus que vai falar mais alto e não o poder dos homens. Que Deus em Cristo te abençoe grandissimamente. Amém.